Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Vamos iniciar nosso culto de Santa Ceia. Para nós é um privilégio e uma oportunidade de adorar o nosso Deus. O culto de Santa Ceia, ele é um marco do nosso cristianismo, né? Fala a respeito da morte e ressurreição do nosso Senhor e fala a respeito da nossa fé, né? A nossa fé é alicerçada em Jesus, né? Que o Senhor possa estar entrando agora na sua casa, você com a sua família, você possa separar esse tempo para que Deus fale com você, que seja um tempo especial, que você possa sentir a presença do Espírito Santo. Ele está aqui e está aí na sua casa, porque o nosso Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que passa no seu coração, e a presença dEle está na sua casa aí. Eu não sei como está o teu coração, mas deixa ele aberto para que Deus quer fazer algo na sua vida, Deus quer fazer algo no seu coração, na sua mente, né? E essa é uma oportunidade para você e para mim, né? Termos com Deus. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmos 19, que você possa acompanhar junto comigo lá. Salmos capítulo 19. Versículo 1 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há fala, nem palavras, não se lhes ouve a voz. Por toda a terra estende-se a sua linha, e as suas palavras até os confins do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol, que é qual o noivo que sai ao seu tálamo e se alegra como um herói e corre a sua carreira. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade dele, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O preceito do Senhor são retos e alegra o coração, e os mandamentos do Senhor é puro e ilumina os olhos. Amém? Deus, a sua presença, Pai, nós te louvamos por estarmos aqui nessa noite. Pai, queremos dar liberdade ao Teu Espírito Santo para agir, para falar no nosso coração, na nossa mente. Tudo aquilo que nos distrai, tudo aquilo que impede o mover do Senhor, Pai, caia por terra agora em nome de Jesus. Queremos somente aquilo que vem do Seu trono, queremos aquilo que vem da Sua presença, Pai, e queremos cultuar o Teu nome como Senhor da nossa vida, Senhor da nossa história, porque sabemos que no Senhor há a nossa vitória, no Senhor está o nosso consolo, no Senhor está o nosso refrigério, e queremos tudo isso, Pai. Queremos declarar que Tu és Senhor na nossa vida. Fala conosco, recebe, Pai, a nossa adoração, ouve a nossa oração, Pai, e se revela mais um pouco na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos ser cheios. Venha modificar o nosso ambiente, venha transformar cada canto de cada casa. Aqueles que estão nos assistindo possa ser alcançado pelo Teu Espírito Santo, e quando for alcançado, que possa haver mudança, amor, restauração, e quando for alcançado pela Tua glória, possa sentir alegria. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia Teu Espírito.
enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir tudo escrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir tudo escrito em Joel. Aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. Adore conosco. E enche esse ambiente, e enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia teu Espírito. Enche esse ambiente,
dizer isso. Diga mais uma vez. Aleluia. Seja hoje, Senhor, que a vida dessa pessoa que está nos assistindo seja transformada. Seja hoje, Senhor, que haja transformação, em nome de Jesus. Aleluia. De Jerusalém.
Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu em uma cruz há 2000 anos atrás, por mim e por você. Seu nome poderoso, Emanuel, Deus conosco, Yeshua é o nome de Jesus Cristo. Ele está entre nós, Jesus está no meio da igreja, Jesus está aonde você está agora, na sua casa, e nós gostaríamos que você pudesse se concentrar o máximo que você puder nesses instantes a mais que teremos, para que esse poder de Deus entre na sua casa, entre na sua vida, e você mude a história da sua vida a partir de Yeshua, a partir de Jesus Cristo. Que você possa abrir o seu coração, vai se acomodando aí na sua casa, onde você está. Talvez você esteja no sofá, talvez você esteja em outro lugar na sala, ou até mesmo dentro de um automóvel, enfim. Mas procure se concentrar naquilo que é a palavra de Deus, a manifestação do Espírito do Senhor nesta noite. Que o Senhor possa nos abençoar. Graças a Deus por esse louvor, graças a Deus porque podemos entoar louvores a Ele, mesmo num tempo de pandemia, onde as pessoas dizem, acabou a igreja, agora não dá mais, é o fim da igreja. De jeito nenhum. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Cá estamos louvando ao Senhor, nós sempre acharemos uma forma de levar a palavra de Deus até a sua casa, onde quer que as pessoas estejam, amém? Irmãos, nós queremos dar continuidade a esse culto, e os irmãos bem sabem que este é o momento das nossas contribuições, dos nossos dízimos e ofertas. Muito se fala a respeito disso, e há muita ignorância em relação a esse momento também. Muitos debatedores a esse momento na igreja, mas não há nada de segredo e não há nada que não esteja na palavra de Deus. É um momento do culto cristão, do culto evangélico protestante, aonde diz respeito àquilo que é o nosso sustento, aquilo que é a nossa vida material. Deus, Ele nos abençoa no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, pois nós somos corpo, alma e espírito. E como nós sempre dizemos aqui na igreja, os irmãos já estão acostumados com isso. Esse então é o momento de nós abençoarmos, de Deus se manifestar na sua vida material, no corpo que diz respeito à sua vida material. Então eu gostaria que você aí na sua casa, se você tem o seu dízimo, se você tem a sua oferta, segure aí, se você puder, nas suas mãos. Nós estaremos orando, naturalmente que não é possível trazer na igreja, mas você segura aí nas suas mãos a sua oferta, o seu dízimo. E os irmãos da nossa igreja já sabem, né, como fazer. Manda no WhatsApp, marca lá na igreja, nós estaremos lá no dia marcado, para que você possa fazer a sua contribuição. Entenda, irmãos, a necessidade, mas entenda a importância disso no reino espiritual. Então, vocês sabem, nós estamos ali na igreja com a nossa reforma, e enfim, eu gostaria que você fizesse parte disso também. Que você não retenha, não segure, porque um dos princípios do Senhor é dando que se recebe. Então, se você fez o propósito com Deus, de ser um dizimista, de ser um ofertante, você já faz isso há muito tempo. Não é nesse momento que você vai deixar de fazê-lo, né? Então, que você continue, que você faça, e eu tenho certeza, Deus irá abençoar, pois a Bíblia também diz que Ele dá semente nas mãos daquele que semeia, ok? Dízimo tem a ver com generosidade. Nesse momento eu quero consagrar então, você aí na sua casa, pode segurar, e eu quero que você lembre de alguma coisa na sua vida material agora, que você faça um propósito com o Senhor, pois o Deus, o Jeová Jiré, continua operando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na nossa igreja, na nossa comunidade de fé. Tu tens sido o nosso sustento naquele lugar, pois o Senhor tem sido sustento na vida dos irmãos que ali congregam juntamente conosco. E é por isso que o nosso coração está alegre, Senhor, porque Tu tens nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos protegido e tem nos abençoado.
Esse é o momento, ó Deus, onde os irmãos aí na sua casa, onde eles estão separando, ó Deus, as suas contribuições, aquilo que já é propósito contigo. E nós daqui queremos então orar consagrando, meu Deus, essas contribuições, como diz a tua palavra, para que haja manutenção, para que haja mantimento na tua obra. Também rogo a ti, Senhor, que abra as janelas dos céus e que derrame aquela bênção que o Senhor prometeu, que desta bênção haveria maior abastança sobre aqueles que são fiéis. Que a tua graça, que a tua prosperidade esteja nesse negócio, esteja nesse trabalho. Se porventura alguém está fazendo um propósito agora, precisando de um emprego, precisando de um sustento, que o Senhor vá até esse lugar, que o Senhor abra a porta do emprego, que o Senhor abençoe no meio da crise, que o Senhor abençoe para que o teu nome seja glorificado. É isso que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, esse é o momento de nós fazermos a oração pelas crianças. Lembram disso? Não é porque não estamos nos reunindo na igreja, gostaria de chamar o pastor Maurício, que nós não vamos orar pelas crianças, né? Eu não sei onde eles estão agora aí na sua casa, se com você no sofá, na sala, ou se estão lá no quarto, mas se eles estiverem em outro lugar, essa é a oportunidade de você chamar as suas crianças, seus filhos, para receber a oração, porque eles precisam de segurança, precisam de oração e da bênção do Senhor, nesses momentos onde estão tanto em casa, na mercê da internet, que Deus os proteja. Então vamos orar pelas nossas crianças. Pastor Maurício, por favor. Boa noite, igreja, que a paz esteja convosco, amém? Então, esse momento especial para nós da igreja, mas em particular pelas crianças, o momento que elas esperam tanto, que é a igreja orando pela vida delas, amém? Vamos orar? Grande Deus, poderoso e eterno Pai, peço a Ti, Senhor, a Sua bênção, Senhor, sobre as crianças da nossa igreja, Pai. Dai a elas, ó Pai, a proteção que elas precisam e desejam, ó Deus querido. Que os Teus anjos estejam acampando ao seu redor, protegendo-as, Pai, de todo o mal. Pai, onde elas estiverem, seja em casa, seja no projeto, enfim, em qualquer lugar, que os Teus anjos estejam cuidando de todos os seus passos. E os seus cuidadores, seus pais, enfim, Pai, aqueles responsáveis pela vida delas, dai a eles, Pai, a sabedoria para que eles possam estar orientando todos os seus passos, Pai. Sê com nossas crianças, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, graças a Deus. Bem, já que você ofertou, já que você orou pelas crianças, agora nós temos essa outra parte, que não é, no meu ponto de vista, a parte mais importante do culto, mas Deus completa, é uma parte importante do culto, é a parte onde nós ministramos, é onde nós compartilhamos a palavra de Deus um pouco mais especificamente, né? Para que os irmãos saibam e relembrem, nós entendemos que a primeira parte do culto, que costumamos a chamar assim, né? Parte das músicas, a parte do louvor, ela é uma parte importante porque ela abençoa a nossa alma, né? Abençoa nossos sentimentos, nós podemos abrir o nosso coração e falar com Deus. Esse é o momento onde Deus abençoa a nossa alma. A parte das ofertas que fizemos aqui é onde Deus se manifesta na nossa área material, no nosso corpo. Somos alma, somos corpo, e essa é a parte onde Deus se comunica conosco, com o nosso espírito, é a parte da palavra de Deus mais especificamente. E eu queria que você já se acomodasse aí na sua cadeira, então, na sua almofada, onde quer que esteja, os irmãos que estão aqui nos acompanhando também. Esse é um momento muito especial de nós meditarmos na palavra do Senhor, e daqui a pouco nós vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor, em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse a Bíblia, se você em casa pode fazer isso, seu celular, então, enfim. Nós vamos nos basear em 1 Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 até o 21. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 até o 21. Amém? Está escrito assim na palavra de Deus: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais,
mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós, e por ele credes em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Amém, irmãos? Paizinho querido, aqui estamos diante da tua palavra mais uma vez. E eu rogo a Ti, Senhor, que nos faça sensíveis à Tua palavra, sensíveis ao Teu Espírito Santo, para que nós possamos, ó Deus, absorver aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor quer ministrar em nossos corações nesta noite. Que esta palavra, meu Deus, seja abençoada e que abençoe irmãos aonde quer que eles estejam, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por isso. Irmãos, a meditação de hoje, e é claro, nós falamos, e muito tem se falado, aliás, não se fala em outra coisa, a não ser em pandemia, a não ser no Covid, no coronavírus, no número de mortes. Aliás, se você não percebeu, aliás, se você acompanhou os jornais hoje, nós estamos já indo para uma marca de mais de 3 milhões de mortes no mundo inteiro pelo Covid, pelo coronavírus e pela Covid-19. E eu digo isso não para que nos entristeçamos em si, mas nós que estamos aqui, você que está em casa, nos acompanhando, vocês que estão aqui nessa igreja, possam louvar ao Senhor, porque se vocês não estão nessa lista de 3 milhões, de mais de 3 milhões de pessoas, é porque Deus ainda tem plano na sua vida. É porque Deus ainda não terminou o que Ele quer fazer na sua vida, por isso Ele te deu mais um dia na presença dEle. Portanto, utilize muito bem esse tempo, louve e agradeça ao nosso Deus pela bênção que Ele está te dando. Irmãos, não é notável que nós vivemos hoje, atualmente, uma grande crise, e crise sanitária. Nós vivemos talvez a maior crise da humanidade, que a humanidade já viveu em todos os tempos. Alguns estudiosos dizem isso. É uma crise sanitária, sim, mas com essa crise, muitas outras crises têm se instalado também, na verdade já na história da humanidade, não apenas agora, mas nós convivemos, o fato é que a humanidade convive com crises após crises. Se você for no dicionário, você vai perceber que a palavra crise, ela quer dizer mais ou menos algo que é um momento difícil, aonde também pode ser um momento de transição, um momento onde estamos de uma forma, seja uma pessoa ou uma situação, e de repente ela faz uma transição repentinamente, bruscamente, para uma outra posição. Isso então é uma definição mais ou menos de crise. Estava acontecendo algo, nós estávamos caminhando, nós estávamos trabalhando, nós estávamos cultuando, fazendo tudo de uma forma, de repente, não mais que de repente, acontece uma coisa como essa, e um homem lá nos Estados Unidos, na Organização das Nações Unidas, mais propriamente na Organização Mundial da Saúde, resolve decretar a pandemia. E a partir daquele momento, se eu não me engano, foi dia 11 de março, que foi decretado mundialmente, então, a pandemia, que este coronavírus, novo coronavírus, era uma pandemia. E a partir daquele momento, então, mudou tudo na vida das pessoas, mudou nas nossas. No primeiro momento, as pessoas não sabiam como lidar com aquilo. No primeiro momento, cada um falava uma coisa, e na verdade se instaurou uma outra crise em cima da crise sanitária, e aí foi evoluindo. Alguns achavam que isso iria durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, aquilo começou a perdurar, continua a perdurar, pessoas começaram a morrer mesmo, e o mundo está como está hoje. A maior crise da história da humanidade nos últimos tempos é esta crise que nós estamos vivendo, mas como eu disse, nós vivemos outras crises também. Existem muitas crises, muitos desses momentos, sejam eles mundialmente falando, nacionalmente falando, municipalmente falando ou individualmente falando. Seres humanos passam por crises, umas maiores, outras menores, mas crises.
Em algumas delas as pessoas, as nações, o mundo sucumbe. Em outras delas as pessoas se levantam e seguem à frente. Mas o fato é que nós estamos muito acostumados com crises. Claro que não desse tamanho, não nesse vulto, mas o ser humano é um ser humano que vive com crises. São crises humanitárias, são crises econômicas, são crises políticas, são crises ambientais, são crises religiosas, são crises, talvez a crise hídrica agora em Curitiba, não é? São muitas crises. Olha na Bíblia, também podemos identificar algumas crises, alguns momentos difíceis na vida de algumas pessoas e até mesmo da nação. Lembrando de uma dessas crises, talvez seja ali na multiplicação dos pães, os irmãos lembram disso talvez? Na multiplicação dos pães, onde estavam todos reunidos num monte, Jesus Cristo estava falando, Ele ministrou, Ele falou da palavra, mas de repente as pessoas começaram a ficar com fome, o estômago começou a roncar, as pessoas começaram a reclamar, e os discípulos vieram e falaram: Jesus, temos uma crise, temos um problema. Qual é o problema? Olha, esse povo aqui, o tanto desse povo, eu não tenho o que comer, esse povo está com fome, e agora o que vai fazer? Vamos fazer o seguinte, segundo os discípulos naquele momento, deram uma ideia humana, e geralmente nós tentamos sair das crises por ideias humanas e por esforços humanos. E eles, com seus esforços humanos, disseram: Jesus, nós temos um conselho para ti, despede essa multidão. E para que eles vão comer aí na vizinhança, para que vão pedir a comida, enfim, dá um jeito, esse não vai ser o nosso problema. Nossa parte era só até aqui, pregar. Agora nós despedimos eles e eles que se virem para comer. Irmãos, vocês lembram que eram 5.000 homens apenas, masculinos. Se tiver mais uma esposa, ainda já são 10.000 pessoas. E se cada uma dessas tiverem um filho, já são 15.000 pessoas. E a gente sabe que naquele tempo não tinha televisão, eles faziam muitos filhos. Então pense numa multidão que tinha para se alimentar. Você já sabe disso, eu sei. Principalmente você que já tem mais do que 3 semanas de igreja, você já deve ter ouvido um monte de pregações dessa aqui a respeito da multiplicação dos pães, mas não quero falar exatamente dela. Quero falar desta crise também, mostrando que a Bíblia sempre falou a respeito delas, e essa é uma delas. Uma multidão para alimentar, e 5 pães e 2 peixes. Ora, se isso não é crise, então eu acho que eu vou ter que redefinir o meu conceito de crise. Porque tinha um pouquinho de comida, 5 pães e 2 peixes, e uma multidão de mais de 20.000 pessoas para se alimentar. O que era aquilo? Aquilo foi uma crise. Os apóstolos, na sua humanidade, tinham uma ideia a respeito disso. Mas todos nós sabemos o que Jesus fez, o milagre que Ele fez dentro de uma crise, mostrando que, poderia até ser um versículo bíblico, né? Não é. É apenas algumas anotações de para-choque de caminhão. E quem tem Cristo não tem crise, não é? Ou eu não tenho crise, eu tenho Cristo. Não está na Bíblia dessa forma, mas o conceito é bíblico sim. Porque Jesus Cristo, no meio da crise, Ele se manifesta. Uma outra crise na Bíblia, está lá em 1 Reis, capítulo 17, que fala da viúva de Serepta, lembram disso? A viúva de Serepta, Deus tinha mandado o profeta ir lá, passar naquela cidade, porque Deus tinha uma missão para o profeta, e ele tinha que passar por ali, certamente ele ia ficar com fome, e Deus disse: olha, vá lá que alguém vai te alimentar. E o profeta chegou maravilhoso lá, dizendo: puxa, vai ter um banquete aqui para mim, ou coisa parecida. Os irmãos sabem disso, só estou apenas comentando. Ao chegar na entrada da cidade, ele se depara com essa viúva, e ela está ali fazendo algumas coisas, limpando, pensou o profeta, talvez que estivesse limpando, varrendo a rua, de fato ela estava catando gravetos, e o profeta vem, conversa com ela e diz: bom, deve ser essa mulher, o que você está fazendo, você é rica? E ela diz assim: então aqui, mulher, então faça o seguinte, você pode me dar um pouco d'água? Os irmãos sabem disso. E ela disse assim: toma aqui a água deu prontamente. Quando bebeu a água, o profeta disse assim: olha, estou aqui o copo, leva lá, mas quando você estiver voltando, traga um pedaço de bolo para mim, alguma coisa para mim comer. E a mulher disse exatamente: profeta, nós estamos em uma crise. O lamento dela foi bem assim, ela disse assim: olha, veja, vive o Senhor, teu Deus. E é verdade, eu não tenho mais nada a não ser do que dessa água que eu lhe ofereci. E eu estou aqui, você chegou aqui bem no momento que eu não estava limpando a rua, eu estava catando uns gravetos aqui, porque o meu plano, no meio dessa crise, nós não temos comida, não chove há muitos anos,
E eu vou pegar esses gravetos aqui, nós vamos fazer um fogo, eu tenho um pouquinho só de farinha numa panela, um pouquinho só de azeite na botija, eu vou fazer ali um virado, alguma coisa assim, um tutu de alguma coisa, eu e meu filho vamos comer, e o plano é morrer. Porque não há solução para isso, eu estou numa crise, profeta. Mal sabia ela que estava falando de fato com aquele que iria solucionar toda a crise. Irmãos, talvez você esteja passando por uma dessas crises, eu sei, é bem possível. Essa pandemia trouxe isso, mas eu quero lembrar que Jesus Cristo está acima, Ele está no sobrenatural. Jesus não age no natural. No natural as pessoas se desesperam, no natural as pessoas saem correndo, mas Jesus age no sobrenatural. A palavra já diz, é acima daquilo que é natural. Eu costumo dizer que esse tempo de dificuldade é o melhor tempo para os milagres de Jesus Cristo. Tem gente que não gosta de passar dificuldade, mas olha, passando dificuldade, é ali que Deus se manifesta. Eu não vi Jesus Cristo no seu tempo fazer nenhum milagre, se as pessoas não estivessem em crise. Quando as pessoas estavam em crise, Jesus veio com um milagre. Quando Israel estava em crise, o Deus Todo-Poderoso veio e operou de maneira sobrenatural. Então Deus está com você aí na sua casa, não sei o que você está passando. Eu sei, todos nós estamos passando por uma crise. Talvez a sua seja individual, seja com você, em casa, com casamento, enfim, eu não sei. Mas eu quero daqui dizer para você a palavra de Deus. Jesus Cristo está no meio de nós. Ele não morreu, Jesus Cristo, Ele ressuscitou, e nós estamos nessa noite exatamente para celebrar isso. Nós vamos relembrar a morte de Jesus, mas celebrar a ressurreição. Ele ressuscitou, e se Ele ressuscitou, então Ele está vivo. E se Ele está vivo, Ele continua multiplicando pães, Ele continua fazendo cegos enxergar, Ele continua fazendo milagres. Crises, ou palavrinha danada, e que não sai do nosso vocabulário hoje em dia. Sim, como disse, temos tantas crises, e essas bíblicas aqui então. Mas contudo, no meu ponto de vista, irmãos, a maior das crises da humanidade que já se vivenciou e que ainda se vive hoje, sem sombra de dúvida, a crise das crises, no meu ponto de vista, hoje em dia, é a crise de identidade. Essa é a crise, no meu ponto de vista, a maior das crises, a mãe das crises. Porque se você for um bom observador, você vai perceber que quando as pessoas estão em crise de identidade, as outras crises elas se abatem nas nações, nas cidades, nos estados, em territórios. A crise de identidade não se abate na geografia, nem nas nações, enfim, nesses outros entes dos estados. Mas a crise de identidade, ela se abate em seres humanos. A crise de identidade, ela se dá em seres humanos. E por isso eu digo que ela é a pior das crises. Porque se você observar um pouco, as outras crises, a grande maioria delas, elas são advindas desta crise humanitária, dessa crise essa crise de identidade que o ser humano passa. Alguns chamam de crise existencial. E quando os seres humanos estão na crise existencial, então elas cometem um monte de desatinos. E esses desatinos então produzem crises econômicas, crises financeiras. Quando uma pessoa tem crise de identidade, ela acaba fazendo mal para as outras pessoas, porque ela precisa se autoafirmar, porque ela precisa dizer, olha, eu sou isso. Como disse, é a maior das crises. E todos nós passamos por ela num momento ou outro. O que não pode é ela permanecer nas nossas vidas. Crise de identidade. Esta crise se dá, irmãos, quando as pessoas não sabem discernir qual é o seu papel diante de uma situação. Nós percebemos que um indivíduo está em crise de identidade quando ele não consegue discernir exatamente qual é a posição dele, o que ele tem que fazer, o que ele tem que dizer, como é que ele deve agir, como é que ele deve se portar
E aí ele começa a copiar outras pessoas, porque ele não está bem consigo mesmo, ele não gosta do seu cabelo, ele não gosta do seu corpo, ele não gosta da sua forma de falar, ele não gosta da sua forma da sua família, talvez, de onde ele veio, da sua igreja. Ele está em crise existencial, ele está em crise de identidade. E isso traz essa crise de identidade, que esta pandemia, na verdade, tem trazido e tem aumentado consigo. Ela traz sentimentos como melancolia, frustrações, inseguranças, incertezas. Quando uma pessoa está em crise de identidade, é uma pessoa melancólica, naturalmente ela é melancólica, frustrada, todos os dias busca algo diferente para suprir uma necessidade que nem ela sabe. De repente se encontra chorando no final da noite, apenas ela e o seu travesseiro, e não sabe por quê. Correndo atrás de algo que também não sabe. Como disse agora há pouco, indo atrás de ídolos e de algumas coisas que o sistema, que a televisão, que a internet coloca como padrão. E um dia alguém está lá em cima como padrão, outro dia ele não está mais, aí ele está no outro, e esse é o grande perigo de você correr atrás desses ídolos momentâneos, disso que o mundo coloca, que o sistema mundano coloca. Porque hoje você olha uma pessoa, se identifica com ela e diz assim: puxa, eu quero até me vestir igual ela. Quem tem crise de identidade geralmente é isso. Eu quero me vestir como ela, eu quero falar algumas frases de efeito como essa pessoa fala. E aí você então se acha e diz: puxa, é isso aqui mesmo, eu vou seguir isso, entendi. Mas de repente aparece uma outra pessoa que é muito mais famosa, e você para de olhar para aquele, olha para o outro, e daí que você começa a olhar para o outro e seguir aquele outro, e no final isso não atende à necessidade. Irmãos, o mundo hoje, e trazendo para a nossa nação brasileira, vivemos uma grande crise existencial. Nunca se houve tantas pessoas correndo de um lado para o outro, sem saber exatamente o que elas querem da vida. Nunca houve, no meu ponto de vista, como nos dias de hoje, tanta frustração, tanta insegurança e tanta incerteza que esta pandemia trouxe e avultuou na humanidade toda. As pessoas estão precisando se encontrar de verdade. Quando essas pessoas estão com essa crise de identidade, elas acabam perdendo com isso a noção do seu verdadeiro valor. Automaticamente, crise de identidade provoca crise de valor. Nós acabamos perdendo a noção do verdadeiro valor que temos. Eu penso que Jó, para quem conhece a Bíblia, no meu ponto de vista, eu penso que Jó tenha passado por isso também, porque ele também estava numa crise, lembra disso? Estava tudo bem na vida de Jó. De repente, não mais que de repente, ele recebe uma notícia que tudo perdeu, que caiu o barracão, que as filhas morreram. Ele estava numa crise, e eu penso que Jó frustrou-se. Eu penso que ele ficou inseguro naquele momento também. Ele perdeu tudo do dia para a noite, ou da noite para o dia. Contudo, graças a Deus, que quando indagado a respeito disso e dessa crise que se abateu, ele disse: eu bem sei que o meu Redentor vive. E isso fez toda a diferença na vida de Jó. Ele saber que estava no meio de uma crise, que estava com os seus valores abalados, mas ele conhecia o seu Deus. Ele sabia que o Redentor dele, o seu Deus, estava vivo e não estava morto. Jesus Cristo está vivo, não está morto. Nós hoje vamos celebrar isso. Celebre isso na sua casa, a ressurreição de Jesus Cristo. E se Ele está no meio de nós, se Ele está vivo, então nós podemos crer que amanhã, segunda-feira, será um dia de vitória, será um dia de bênção, porque Ele está conosco. Esse é o nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, o seu valor não é determinado pelo seu chefe, que te humilha todas as vezes que você vai para o teu trabalho. O seu valor não é determinado por algum parente que te desaprova, talvez em tudo que você faz. O teu valor
não está determinado por mais nada, pelos momentos talvez que você esteja vivendo. Talvez você esteja se desvalorizando por conta do momento que você está vivendo. Talvez você tenha perdido o emprego. Talvez você tenha perdido um ente querido. Talvez você esteja estremecida, a relação no lar, alguma coisa tenha acontecido, uma crise se instaurou, e a crise de identidade veio, e os valores começaram a diminuir. Acredite, o seu valor é determinado pela maior autoridade do universo, Jesus Cristo, o nosso Senhor. O seu valor não é o que as pessoas estão carimbando em você. As pessoas costumam nos diminuir, as pessoas nos colocam para baixo. E essa crise, essa pandemia já está deixando todo mundo para baixo. E às vezes as pessoas ainda colocam você mais para baixo ainda. E você olha para você mesmo e diz assim: puxa, quem sou eu de verdade? E algumas pessoas acabam até tirando a sua própria vida. Eu queria que nessa noite, onde nós lembramos da morte, onde nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, que você possa saber exatamente qual é o seu valor, não para o seu chefe, não para o seu parente, não para qualquer outra pessoa, mas o seu valor para aquele que te criou de verdade, para aquele que conhece o teu interior de uma forma geral, que sabe o que está dentro de você. A carta de Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, diz assim: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O primeiro momento do versículo diz: porque fostes comprado por em algumas traduções diz por um alto preço, para que você fique desvalorizando ou se desvalorizando. Você tem muito valor diante do nosso Deus. Acredite, faça isso fazer sentido para você. Isso tem que fazer sentido para você. Você custou o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Para aqueles que são cristãos, isso é o que mais há de precioso. Na cruz do Calvário, no sacrifício de Jesus, que foi um grande sacrifício, que foi embaixo de dor. Ele olhava para mim, ele olhava para você, ele olhava exatamente para essa situação em que você se encontra agora, talvez amargurado, entristecido. E a cruz abriu a porta, a cruz abriu a esperança novamente, para que você entrasse, para que você pudesse, hoje ainda, aí mesmo onde você está, ou no seu quarto, quando você se retirar, a cruz te deu a chance, nos deu a chance de você ir para o seu quarto, de você se ajoelhar, ou você se cobrir e falar com o seu Deus, e dizer o que está acontecendo dentro de você, e derramar lágrimas, e Ele saberá colher as suas lágrimas. Meu irmão, minha irmã, amigos que talvez nos ouçam nesta noite, eu não sei qual é a crise que você está passando nesses dias. Eu não sei se a crise de identidade já lhe pegou. Eu não sei se você já está se diminuindo ou não. E talvez nem você saiba disso, quanto é o seu valor. Talvez você esteja correndo atrás de algumas coisas. Talvez o seu dia seja completamente ocupado por coisas, por ações, por serviços, onde você está buscando o teu valor, procurando se mostrar, procurando aparecer para alguém, para colocar o teu valor, quem você é. E talvez essas pessoas te frustraram, ou ainda te frustrem, ou ainda vão te frustrar. Mas se hoje você se colocar diante do nosso Deus e clamar a Ele, Ele vai mostrar o teu verdadeiro valor. Ele vai mostrar o teu o preço que foi pago na cruz do Calvário. Você custou o sangue daquele que é o maior de todos. Nós vamos cantar um hino agora que traduz bem esta situação. Eu queria que você parasse por um tempo de dar ouvidos aos noticiários,
Que você parasse por um instante de dar ouvidos a essa televisão que porventura esteja aí na sua frente, aos noticiários. Eu não sou contra eles, mas neste momento eles estão causando muito mais mal do que bem. Há uma briga política em relação à pandemia na nossa nação e não só na nossa. Eu queria que por uns instantes você parasse de ouvir o que essas pessoas estão falando, de crise, de coisas ruins. Eu queria que você tentasse desligar dessas notícias do sistema mundano hoje, dessas mensagens que estão te passando. Eu não sei como é que foi o teu final de semana. Amanhã você vai para o trabalho, amanhã você vai para a tua atividade. E eu não sei exatamente com que motivação você está indo para essa sua atividade. Talvez você está nesse momento pensando: puxa, como eu gostaria de ficar aqui. Eu não queria ir para esse desafio. Esse trabalho está me causando muito mal. Ou isso que eu tenho que fazer vai me causar muito mal. Eu queria que você desligasse de todas essas coisas nesse momento, mas que você ligasse, que você se ligasse na palavra de Deus e lembrasse por quem foi que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Por favor, não chegue à conclusão de que Jesus morreu na cruz do Calvário por toda a humanidade. Sim, nós sabemos que Ele morreu pela humanidade, mas você tem que ter dentro do seu coração que Ele morreu por você, para que a tua oração hoje, nessa noite, seja ouvida por aquele que criou todas as coisas, o nosso Deus. Jesus Cristo foi o elo. Ele te ama e você tem muito, muito valor para Ele. Se puder, feche os seus olhos aonde você está. Se não puder, medite um pouco naquilo que vamos completar nessa palavra, em nome de Jesus. Não consigo ir além do seu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. É um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que um ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O Espírito Santo de Deus possa falar o teu coração. Consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você.
reconhecer. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não brotou. Já é um bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais caro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. E Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é raridade. Se sinta abraçado pelo Espírito Santo nessa noite. Que o Espírito Santo pode corromper a tua alma, em nome de Jesus. Erga suas mãos aí. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não mudou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais caro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te Amém, graças a Deus por isso. Você realmente tem um grande valor para Deus, e Ele se faz presente com você, eu tenho certeza disso. Esse é o momento então, irmãos, de nós ministrarmos a Santa Ceia do Senhor. Todo o primeiro domingo do mês, as igrejas do Evangelho Quadrangular fazem isso. E como disse já na pregação, é onde nós lembramos da morte de Jesus e é onde nós celebramos a sua ressurreição. Esse ato de Jesus Cristo, esse sacrifício de Jesus Cristo abriu as portas para que nós pudéssemos ter esperança novamente. Então que você prepare aí na sua casa a sua fatia de pão, o seu cálice aí com o suco da uva, para poder participar conosco. Prepare o melhor lugar aí na sua casa, um momento onde você possa também refletir a respeito desse momento, ok? E se você tem a Bíblia aberta aí, esse é o texto que nós nos referenciamos para fazer isso que fazemos, que as igrejas evangélicas fazem, celebrando então e relembrando a morte de Jesus. Está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, e o texto diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo cálice, o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém, irmãos? Nós queremos nesse momento consagrar. Você pode segurar nas suas mãos, e aqui nós vamos distribuir, e nós vamos então consagrar essa partícula de pão e essa pequena quantidade do suco da uva, que para nós, irmãos, nós não acreditamos que esses dois elementos irão se transformar no corpo e sangue de Jesus Cristo, pois nós não cremos na transubstanciação, mas nós acreditamos que eles passam então a representar o corpo de Jesus Cristo que foi moído na cruz do Calvário e o seu sangue que foi vertido ali naquele lugar, e que através disso então, desse sacrifício, eu e você podemos ter
a plena certeza que amanhã será muito melhor do que o hoje. Então eu queria que você, se pudesse, aonde você está, levantasse esses 2 elementos. Se as crianças também puderem estar aí, esse é um momento muito sublime e um momento muito importante, onde, como diz o apóstolo Paulo, é onde nós relembramos até que o Senhor venha. Lembramos a morte dele e a sua ressurreição. Até que ele venha, ele determinou que nós fizéssemos dessa forma. Nós vamos consagrar na palavra do pastor Maurício esses 2 elementos, para que então, logo após, nós possamos todos juntos podermos participar deste momento tão precioso para todos nós. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que o Senhor dá a nós, a tua igreja, Pai, de comemorarmos não a sua morte, mas celebrarmos, Pai, a tua ressurreição, que nos trouxe vida e vida eterna. Pai, peço a ti, Senhor, que o Senhor venha abençoar esses 2 elementos, Pai. O suco da uva, que representa o teu sangue, que foi vertido na cruz do Calvário em favor da nossa vida, Pai. Semelhantemente também, Pai, que o Senhor venha abençoar essa partícula de pão, que representa, Pai, o teu corpo que foi moído, Pai, em favor de nós. Se alguma pessoa nesse momento, Pai, que vai celebrar esse momento, Pai, que se estiver com algum problema de saúde, Pai, que o Senhor venha com o teu bálsamo, Senhor, trazer cura para esta pessoa, Pai. Abençoa, Pai, esses 2 elementos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então a Bíblia diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Podeis participar todos. Amém, graças a Deus, todos nós participamos então, graças a Deus. Eu queria que nesse momento você, se você puder, se for conveniente aí no seu lar, que você fizesse uma breve oração em agradecimento. Peço que nessa oração você não peça nada para Deus, mas que você relembre dessa morte, das dores de Jesus Cristo, mas também lembre do sepulcro vazio e dele saindo, e da ressurreição, e ele entrando na glória, e daqui a pouco ele vai voltar. Apenas agradeça ao Senhor nesse momento, numa breve oração. Paizinho querido, muito obrigado. Obrigado por nos dar o privilégio, Senhor, de participarmos da Santa Ceia do Senhor, onde nós lembramos do Teu sacrifício todos os meses na nossa igreja, e assim o faremos até o dia do Teu retorno, meu Deus. Pai, muito obrigado, porque o Senhor não desceu daquela cruz. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor foi ao Getsêmani. Obrigado por não ter desistido naquele lugar. Obrigado por não ter desistido quando os chicotes doíam no seu corpo, e lá na cruz pregado, quando eles disseram para que o Senhor descesse e provasse que o Senhor era Filho de Deus. Nós te agradecemos nesse momento por o Senhor não ter saído daquela cruz, mas permanecido naquele lugar. Muito obrigado, Senhor, pela esperança que o Senhor tem nos dado através do teu sacrifício. Em nome de Jesus Cristo. Meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, vê
ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus, a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. E de tanto amor tudo suportou, ele carregou a nossa cruz. Ver o escravo nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto me amou, ele tudo por me suportou, carregou minha cruz. Ver o escravo nas mãos a sofrer, naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Sim, na cruz, sim, na cruz, sempre me glorio, até que eu possa descansar, salva além no rio. Graças a Deus por isso. Que bom, não é, irmãos? Que bom, porque tivemos o privilégio de mais uma vez cultuar o nome do nosso Deus. Estamos nos preparando agora, nós que estamos aqui para irmos embora, e você que está na sua casa, talvez você vai se deitar, ou ainda vai fazer um lanche, mas tenha certeza que tudo isso que aconteceu aqui foi a graça de Deus manifesta no seu lar, e muito mais do que simplesmente assistir a televisão, um culto. Nós ministramos a palavra de Deus na sua vida, e tenho certeza, o poder de Deus vem transformando você aonde você está aí na sua casa. Queria orar então, agradecendo a Deus. Pode ficar assentado mesmo, se você quiser, ou quiser ficar em pé aí na sua casa, se você tiver liberdade. Vamos agradecer a Deus nesse momento e pedir a bênção dele para mais essa semana. Paizinho querido, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por mais uma noite na Tua presença. Obrigado porque pudemos cantar hinos a Ti. Somos um país livre, somos uma nação, ó Deus, de liberdade religiosa. E por isso nós Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de podermos cantar hinos ao Teu nome. Obrigado porque pudemos também, ó Deus, ofertar na Tua casa e sermos abençoados. Obrigado pela Tua palavra que falou ao nosso coração nessa noite a respeito de crises que o Senhor vem e transforma momentos de lamento em baile. Muito obrigado a Deus por tudo isso que aconteceu nessa noite.
Pai, amanhã é segunda-feira e nós vamos para os nossos trabalhos, alguns vão para a escola, para os nossos afazeres, e eu rogo a Ti, meu Deus, que a Tua graça, a Tua bênção, o Teu poder esteja conosco durante toda a semana, aonde pisar a planta dos nossos pés, que o Senhor nos dê por herança. Eu declaro, Senhor, e proclamo que essa semana será uma semana abençoada, será uma semana vitoriosa na vida de todos esses irmãos. Será uma semana de boas notícias, Pai. É isso que nós proclamamos nesta noite. Dai-nos uma noite tranquila, um sono reparador, ó Pai, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, com as nossas famílias e com todo o povo de Deus na face da terra, agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus.